em Salmo de número 90, Salmo 90, Salmo 90, verso 12, e já também abra, deixe no jeito aí marcadinho, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, Salmo 90, verso 12, e depois Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu Espírito derramado em nós, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem expressado sobre as nossas vidas nesses dias. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia, o Teu amor nos permite ouvirmos a Tua voz, sermos exortados, sermos, meu Pai, edificados pela Tua doce voz aos nossos corações. Pai, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações e nós tenhamos a plena revelação daquilo que é a Tua santa vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12, nos diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eclesiastes 8:5 nos diz o seguinte: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Na versão revista atualizada diz: o coração sábio saberá o tempo e o modo. E algo que tem estado muito forte nesses dias no meu coração é que o Senhor me ensine a contar os meus dias, para que eu alcançar um coração sábio, eu consiga entender o tempo em que eu vivo e o modo que eu devo viver nesse tempo. Sabe, irmãos, o tema do que nós vamos falar aqui hoje é: o que você espera do futuro? Eu tenho certeza, e a intenção não é frustrar os seus sonhos aqui nessa manhã, nem te colocar medo. Mas uma pergunta: o que você espera do futuro? O que você... Eu não falo do seu futuro pessoal. Eu não falo da sua vida pessoal, do seu dia a dia. Mas o que você espera do futuro? Vivemos num mundo onde ele não dá mais conta da iniquidade e de tanta injustiça. Isaías 24:20. Você pode abrir comigo a sua Bíblia? Isaías 24:20 nos diz o seguinte: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Isaías 24:20. Isaías 24:20 diz: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Então aqui nos diz que a terra, ela cambaleia como um bêbado, como cabana ao vento, de tão pesada que é a culpa da sua rebelião. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde este mundo se rebelou contra o seu Criador. Um mundo que se rebelou com aquele que o criou. E sabe, muitas vezes, eu e você, nós, pelo volume das nossas atividades, pelo volume do nosso dia a dia,
Nós nos esquecemos de tudo aquilo que a Bíblia tem nos falado. Nos esquecemos do que a palavra nos diz. Nos esquecemos daquilo que o Senhor nos deixa muito claro. E sabe o que nós fazemos? Nos esquecendo disso, começamos a investir o melhor das nossas forças, o melhor dos nossos recursos, o melhor das nossas vidas neste mundo. Aonde a Bíblia diz, não faça isso, o Senhor já tem nos avisado, não faça isso. Porém, nós temos colocado os nossos corações nessas coisas. Temos colocado os nossos corações nessas coisas. A Bíblia nos diz, a Bíblia é muito clara, e nos diz que na medida que a volta do Senhor se aproxima, nós entraremos em épocas e dias difíceis. Vamos ler alguns textos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, nos diz o seguinte, olha só o que diz. Irmãos, olha o que a Bíblia nos diz. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eu e você não podemos esperar nada diferente das sentenças que a Bíblia nos dá com relação aos últimos dias. Ok? Nós não podemos esperar nada diferente. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 diz, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Nos diz o seguinte, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 10. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 10. Nós vamos ler do 10 ao 14, embora o 24 inteiro nos dá um panorama muito interessante, uma revelação muito atual. Eu quero falar com vocês do 10 ao 14. Mas aconselho você ler o Evangelho de Mateus 24 inteiro. Diz o seguinte, naquele tempo, qualquer coincidência não é semelhança, é profecia bíblica mesmo, tá, irmãos? Não é nossa, né? Como parei? Não, é profecia bíblica. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Aqui fala que o ódio de uns aos outros vai predominar. Verso 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o quê? O que vai vir? Sabe, irmãos, verso 12 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Sabe, nós temos uma grande tendência de ler essas coisas. Ler tudo isso que diz a palavra de Deus. O amor de muitos esfriará. E nós, sabe o que fazemos? Não ficamos com frio na espinha. Não temos um santo temor.
mas nós atribuímos que esses muitos são outras pessoas, e nunca nós. E nunca nós. Nunca se banalizaram tanto o estar na igreja. Nunca fizeram tanto pouco caso de nos reunirmos como igreja de Jesus. Ah, mas a pandemia, eu sei disso. Mas até mesmo, muitas vezes, uma transmissão não valoriza ouvir a Deus, não valoriza estar junto, não valoriza a comunhão dos irmãos, não é valorizado. Por quê? Porque o amor de muitos está se esfriando. Não, mas eu amo Jesus. Será? Você ama aquilo que Jesus ama? Você ama aquilo que Jesus diz que é valor? Você ama aquilo que o Senhor Jesus tem falado que são os valores dele? A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará. Abra sua Bíblia comigo. Jeremias 4:22. Jeremias 4:22. Jeremias 4:22. Vejo o sinal de uma nuvem. É isso mesmo? É? Então tá bom. Veja a pequena nuvem, Edivaldo. Para você vai estar bom aqui, quando você for fazer a sua parte aqui, Edivaldo. Jeremias 4:22 nos diz o seguinte: olha só como o profeta Jeremias, ele não amacia a carne, e ele não vem, falando, vocês são tão lindos, não. Ele já vem o seguinte: o meu povo, escrevendo aquilo que o Senhor fala para ele, o meu povo é o que diz aí? Tolo. Por que eles são tolos? Por que diz aí? Eles não me conhecem. Olha o que diz: são crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para quê? Praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Isaías 1:3. Vamos ler Isaías capítulo 1, verso 3. Isaías capítulo 1, verso 3 nos diz. Achou aí? Isaías 1:3 vai nos dizer: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Quem aqui já pegou um livro para ler? Já pegou um livro para ler? E aí, na curiosidade, ele foi lá ver o final do livro. Quem já fez isso? Levante a mão. Confessa, irmão. Confessa o pecado. Pode confessar. Já fez isso já? Você começa a ler o livro e aí você fala: e aí? Né? O que vai acontecer? Aí você vai lá no final. Dá uma olhadinha nas duas últimas páginas só para ver o que acontece. Sabe, irmãos? Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos fala o que há de acontecer em breve no nosso planeta. O Senhor nos deixou, além de profecias, Ele nos deixou o livro de Apocalipse. Existem muitas pessoas que têm medo do Apocalipse. Eu já vi jovem pedir para Deus para retardar a volta de Jesus para ele casar. Você vê também, Bel? Quer ver? Eu não estou, né? Talvez, Filipão. Jesus voltar sexta-feira, a pessoa, você não vai casar, velho. Sabe, irmãos? Só que o Apocalipse, para nós que somos igreja de Jesus Cristo, o Apocalipse é uma linda carta de amor do noivo para a noiva, falando para o seu povo olhar sempre para frente, falando para o seu povo não confiar nas coisas deste mundo, mas confiar no seu Senhor. E muitas vezes nós estamos perdidos. Jeremias 17:11 diz: é como a perdiz que choca os ovos que não são seus, perdidos, investindo suas vidas.
investir o melhor da sua vida neste mundo, e investir o melhor da minha vida neste mundo, é como investir todo o meu dinheiro num projeto falido, é como investir tudo que eu tenho, por exemplo, num investimento que amanhã vai dar ruim. E muitos de nós somos como a perdiz, temos chocado ovos que não são nossos. Mas, meus irmãos, nós temos que ter firme em nossos corações, que em breve o Senhor manifestará a sua ira, mas para nós que perseveramos, será manifestado alívio. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 nos diz sobre isso. Olha o que diz: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado. Aonde? Lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Irmãos, essas coisas precisam queimar nos nossos corações. Não é queimar agora, no momento que você está ouvindo, mas é queimar todos os dias. É queimar, sabe quando? Amanhã, segunda-feira, quando você volta e levar a mesma vida que você sempre levou, quando você volta para as mesmas práticas, para as mesmas rotinas, é queimar todos os dias, saber que nós pertencemos ao povo que será manifestado um alívio, povo que persevera em confiar e seguir ao seu Senhor e ao seu noivo. Nós precisamos deixar de conhecer a palavra de Deus somente na esfera da razão, somente na esfera do intelecto, mas nós precisamos ter ela gravada em nossos corações, dentro de nós, todos os dias. Temos que estar dentro de nós. Sabe o que acontece? Quando a palavra de Deus fica somente na esfera da razão, nós levamos uma vida muito parecida com a vida de um incrédulo. Com exceção, que domingo eu vou no culto, na quinta ou outro dia da semana eu vou na célula, de que eu não falo palavrão, eu tenho uma vida politicamente correta e que eu dou oferta. Porque o restante é muito parecido e igual à vida de um incrédulo. Sabe, irmãos? A palavra de Deus diz lá em Lucas 21, 25: na terra as nações estarão em agonia e perplexidade. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Quem está com perplexidade não é as nações e a terra, somos nós. Nós conhecendo a palavra de Deus, sabendo que tudo que vai acontecer, quem fica perplexo é nós e não as nações. Ah, meus irmãos, o que nós esperamos? C.S. Lewis, num dos seus livros, diz: nunca coloque a sua esperança naquilo que você pode perder. Nunca coloque a sua esperança naquilo que você pode perder. Talvez você tenha esperança de passar num vestibular, esperança de comprar um carro novo, esperança de comprar uma casa nova, esperança de comprar uma casa na praia, esperança de fazer a viagem dos seus sonhos. Preste atenção, nunca coloque a sua esperança naquilo que você pode perder. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, meus irmãos, ninguém toma de nós essa promessa. Coloque a sua esperança no Senhor. A minha esperança não pode estar em X, a minha esperança não pode estar em Y. A minha esperança tem que estar em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo diz: Cristo Jesus, a nossa esperança. Ele tem que ser a minha esperança. Sabe por quê? Este mundo está condenado. Este mundo está condenado. E nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo, com aquilo que tira o nosso foco do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, na versão revista atualizada, o apóstolo Paulo diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Nós precisamos ter isso claro nas nossas vidas, claro em nossa mente. Como você assiste um telejornal? Como você assiste um telejornal?
Como você assiste, né? Como você vê as notícias na internet? Como você ouve as notícias no rádio do seu carro? Sabe, meus irmãos, a minha fé está doente se eu não assistir as notícias e não falar todos os dias Maranata. Maranata, porque, meus irmãos, morte, destruição, tragédia, guerra, catástrofe, choro, estupro, violência, corrupção. Será que isso é sinal de um mundo sadio? Nós somos sal da terra e luz deste mundo. E o príncipe deste mundo chama-se Satanás. João 12, 14 e 16, capítulo 12, capítulo 14 e capítulo 16, fala isso, que o príncipe deste mundo é Satanás. Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. Quer ver? Abra comigo a sua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Lucas 4, 5 e 6. Fala o seguinte: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Presta atenção, irmãos. Não leia por ler, mas leia com atenção. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: e te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Por quê? Porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo escreve que o Deus desta era cegou o entendimento. O Deus desta era. 1 João capítulo 5, verso 19, o apóstolo João nos escreve que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em outras versões, o mundo jaz no maligno. Tiago capítulo 4, verso 4, fala que a amizade com o mundo é inimizade com quem? Porque o Deus desta era chama-se Satanás. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Ou amamos ao mundo, ou amamos ao Senhor. Sabe, para encerrar aqui, vai ficar coisa para a semana que vem, mas para encerrar aqui. Tem pessoas que olham para o Apocalipse e dizem que o Apocalipse fala que o mundo não vai ser abalado, que lá é figura de linguagem, que não é bem assim. O que você espera do futuro? Olha o que diz o Apocalipse. Eu vou ler para vocês, se você quiser marcar as referências. Algumas eu vou ler inteira, outras eu vou ler um pedaço, algumas eu vou ler um resumo que eu escrevi. Apocalipse 8, 7 a 14, marca aí. 9, de 1 a 17 e Apocalipse capítulo 10, verso 1. Leia na sua casa com atenção. Não existe neutralidade. O que você espera do futuro? Apocalipse 8, 7 fala sobre a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. A segunda trombeta vai nos falar que o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O que você espera deste mundo? O que você espera do futuro deste mundo? A terceira trombeta foi tocada. Apocalipse capítulo 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Presta atenção, só um detalhe aqui. Na América do Sul, na América Latina, está 1/3 de toda a água doce do mundo. Presta atenção nos detalhes. A quarta trombeta foi tocada, Apocalipse capítulo 8, verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. A quinta trombeta tocada, Apocalipse capítulo 9, verso de 1 a 12. Eu vou ler para vocês um resumo. Os homens que não têm o sinal de Deus na testa, eles começaram a sofrer uma dor terrível, com a picada de um escorpião. Durante 5 meses,
sofrem sem parar, essa dor procuram a morte e não encontrarão, estarão desesperados para que alguém aplaque esta dor e ninguém vai conseguir. Toca-se a sexta trombeta. Nessa trombeta, 1/3 da humanidade será morta por 3 pragas que João descreve como fogo, fumaça e enxofre. No mundo hoje, preste atenção, o João fala que morrerá 1/3 da humanidade. No mundo hoje nós temos 8 bilhões de habitantes. Se isso acontecesse hoje, morreriam 2,6, aí dá uma dízima periódica, 2,6 bilhões de pessoas. O que você espera do futuro, irmão? O que você espera do futuro? O que você espera do futuro? Será que isso aqui é uma figura alegórica que Jesus ditou para João para a gente ficar com medo? O que você espera do futuro? Aonde você está investindo a sua vida nesses dias? A 7ª trombeta é tocada. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: Aleluia! O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. O que você espera desse mundo? Quando o Senhor Jesus fala da vinda do reino, ele cita lá em Lucas 17:32, ele fala assim: lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Quem sabe a história da mulher de Ló? Que virou estátua de sal, quem conhece? Muito bom. A mulher de Ló, que o Senhor queria tirá-la da condenação de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração hoje? O Senhor Jesus fala também lá em Mateus 24:37, como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem foi Noé? Noé foi um louco em sua geração. Noé falava de algo que não existia. Noé foi um louco, as pessoas viam ele como um louco. Como pode, Noé? Você confiar no que Deus te falou? Construir uma arca que tem as dimensões de um transatlântico? Como pode, Noé? E Hebreus 11:7 fala que Noé foi movido por santo temor. Hebreus 11:7. 2 Pedro 2:5 fala também que Noé era pregador da justiça. Sabe como ele pregava a justiça? Com seu estilo de vida. Eu vou terminar tudo já aqui, irmãos. Você precisa abrir os seus olhos hoje e entender como Noé, que sob este mundo existe uma sentença. Você está construindo sua arca? Você está preparado para o inevitável? Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu não sei o dia e eu não sei a hora, mas eu sei que Ele vai voltar. Eu sei que o meu Senhor vai voltar. Eu sei que este mundo vai ser julgado pela ira do Senhor, mas nós que perseverarmos, alcançaremos alívio. Alívio. Deus tem falado para nós: acordem, olha os sinais, olha o que está acontecendo. Mas nós continuamos muitas vezes encantados com as luzes deste mundo e com tudo aquilo que o mundo nos mostra todos os dias. Irmãos, peça discernimento. Peça discernimento. Tem uma ilustração que eu quero falar para vocês antes de encerrar, que é da noiva, que tinha 2 senhoras. Uma chamava-se incredulidade e a outra chamava-se esperança. A incredulidade falava para a noiva: olha, procura outro noivo, o seu noivo está demorando. Eu estou rouco na caixa. O seu noivo está demorando, você vai engordar, está começando, olha os pneuzinhos, olha lá, tá vendo? Por quê? O seu noivo está demorando. Acorda, procura outro noivo, sai dessa vida, vem curtir a vida como noiva solteira, vem comigo. E a esperança falava, estão me vendo? E a esperança falava: olha os sinais, o noivo está voltando, fique atenta.
E o coração daquela noiva se enche de dois caminhos. De repente, a noiva vê a incredulidade indo embora com a sua mala. Ela vai embora sem falar nada, vai embora, larga lá a noiva, vai embora. A incredulidade pega as suas coisas, põe na mala e vai embora. E a noiva fica olhando espantada, pergunta: o que está acontecendo? Por que ela está indo embora? E de repente a noiva vai até o quarto da Esperança e fala: Esperança, você viu o que aconteceu? Que a incredulidade foi embora. Mas quando ela presta atenção, a Esperança também está arrumando a sua mala para ir embora. E ela fica sem entender e pergunta para a Esperança: mas por que vocês estão indo embora? E a Esperança fala: eu vou embora, mas você não sabe o que está acontecendo? A noiva fala: não. A noiva não sabia. Você não sabe o que está acontecendo? E de repente a campainha toca. Quem era? O noivo. O noivo. Quando o noivo tocar a sua campainha, como ele vai te encontrar? Como ele vai te encontrar? Traindo ele com outras coisas ou esperando por ele? Quero orar com vocês agora, uma oração curta, mas eu quero orar com vocês Lucas 21, 34 a 36. Fique de pé. Essa é a oração que eu tenho feito na minha vida todos os dias. Quando eu vou orar, eu sempre oro isso aqui. Eu quero orar com você hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34. Lucas 21, 34. Feche seus olhos, somente ouça. Senhor, que nós tenhamos cuidado, meu Pai, de não sobrecarregar os nossos corações com libertinagem, bebedeira e ansiedades dessa vida, para que aquele dia venha sobre nós inesperadamente. Meu Deus, porque sabemos que o Senhor virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Portanto, Senhor, nós queremos estar atentos e orar, para que nós possamos escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua direção. Obrigado pela Tua voz. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem nos alerta a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Essa mensagem nos alerta, Senhor, pelo Teu amor sobre nós. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Ti. Que nós possamos, Senhor, permanecer confiantes em Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque todos os dias nós enxergamos a Tua bondade e o Teu amor por nós. Meu Pai, que os Teus filhos não se enrosquem com os negócios deste mundo. Que os Teus filhos não se enrosquem com as distrações deste mundo. Mas nós possamos estar atentos a Ti, Senhor. Tudo aquilo que olharmos, ouvirmos ao nosso redor, nós possamos enxergar Maranata e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que seja assim sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. A prática da ceia, o ceiar, o sentar-se à mesa. Lá o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, ele diz o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, aí ele diz o seguinte: vocês anunciam a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. A ceia, ela aponta a morte do Senhor. A ceia aponta a morte do Senhor até o dia que Ele vai voltar. Ao sentarmos à mesa, ao você sentar à mesa, você está declarando que o Senhor morreu, mas Ele vai voltar. Sabe, irmãos, é um privilégio podermos participar da mesa.
Os discípulos, eu creio, às vezes eu crio umas alegorias na minha cabeça, umas histórias meio loucas, eu fico imaginando os discípulos sentados com Jesus. Será que eles tinham, naquele momento, a plena clareza do que estava acontecendo? Será que eles tinham a plena clareza do que estava acontecendo naquele momento? Que nós possamos ter essa clareza. Não nos sentarmos à mesa perdidos, somente porque é um ritual da igreja que eu frequento. Não, o ritual lá, não. Isso aqui, meu irmão, é prática de uma igreja viva, em que o Senhor está vivo e que se assenta à mesa, crendo que Ele vai voltar. Nós vamos declarar aqui nessa manhã a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor até que Ele venha. Que você possa, feche seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Nesse mesmo texto em que o apóstolo Paulo escreveu isso, ele escreve: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O pão partido na cruz do Calvário. O pão que foi partido pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. O pão que é partido nessa manhã do Senhor Jesus aos seus discípulos. O pão que é partido na mesa em que o noivo serve a noiva, anunciando a sua morte até que Ele venha. Na sua ceia, pega a partícula do pão que tem aí, pode abrir. Pega a partícula do pão. Que vontade de falar para você levantar do seu lugar e trocar o pão com o seu irmão, né? Vai lá, pega lá, agora não pode, né? Mas vai poder, logo, logo. Vai ser um culto só para ficar andando pelo salão, abraçando. Vai ser 2 horas de abraço, depois começa o culto. Sabe, irmãos, não é um simples pedaço de pão. Não é um simples pedaço de pão. Neste momento em que você está com a partícula do pão na sua mão, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Feche seus olhos. Espírito Santo, te peço, Senhor, revela ao coração dos teus filhos este momento. Espírito Santo, toca no coração dos teus filhos, para que ao comermos deste pão, comamos com discernimento, comamos com sabedoria, em nome de Jesus. Todos a um, comamos do pão agora em nome de Jesus. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declare isso, declare. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na obra, na cruz pelas nossas vidas. Obra poderosa, obra poderosa,
obra poderosa de salvação, obra poderosa de remissão, obra poderosa de expiação, Senhor, obra poderosa que foi feita, realizada em virtude de amor, em virtude de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade de me reunir com os meus irmãos, como igreja de Jesus, poder participar do pão, poder participar do cálice, anunciar a sua morte até que o Senhor venha. Senhor, nós consagramos a Ti este suco de uva, que ao ingerirmos ele seja vida à nossa carne, vida aos nossos ossos, que ele seja, Senhor, vida sobre nós, Senhor, que ele venha expressar sobre nós, Senhor, que os Teus filhos que estão aqui nessa manhã possam, Senhor, ao ingerir este suco de uva, Senhor, sentirem-se amados, não pelo poder do suco, mas pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, sangue derramado em amor, sangue derramado em amor, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio e pela oportunidade de podermos participar deste momento, em nome de Jesus. Amém. Todos a um agora. Participemos do suco em nome de... Pode tirar a máscara agora, irmãos. Pode tirar a máscara. Obrigado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Adore o Senhor. Comece a adorar Ele. Comece a adorar Ele. Adore com a sua oração.